Fala, amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à análise do jogo. Estamos aqui no canal Diário de Azulino para conversar um pouco sobre a equipe do CSA que empatou 0-0 agora contra a equipe do Náutico. Jogo fora de casa, que esse resultado de 0-0 não ajuda o CSA a entrar no G8, mais que um jogo fora de casa contra um adversário de certa forma direto. Se o CSA tivesse vencido, tinha ultrapassado o Náutico na tabela. Se tivesse perdido também, tinha se distanciado um pouco mais. Mas esse ponto foi importante também porque é um jogo fora de casa e que mantém o CSA próximo do G8. Um ponto separa o CSA do Paysandu, que é o primeiro time dentro do G8, né? E a gente ainda está nessa briga. E vamos então também aqui destrinchar um pouco do que foi o time para tentar explicar um pouco do porquê o CSA não conseguiu desenvolver um bom futebol para vencer essa partida. De primeiro, eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no Diário de Azulino para dar uma forcinha. Se você estiver assistindo aqui a live no Espaço da Bola também, não se esquece de colar lá no Diário também para dar o likezão para a gente, né? Para fortalecer nosso trabalho lá também, em todas as nossas plataformas. E também deixa o joinha, se inscreve em todos os canais aí, dá like, será aí. Eu até esqueci que eu tava já falando aqui, o que eu não pedi. Mas dá o like e se inscreve em todos os nossos canais, Diário de Azulino, Espaço da Bola, que a gente tem conteúdos direto aí para vocês. Beleza, galera? Então, gente, para falar um pouco aí do que foi esse jogo, primeiro a gente tem que passar pela escalação. A escalação do time do CSA tiveram alguns pontos que eu discordei e alguns pontos que eu não entendi. Primeiro, o Marcelo Cabo optou de novo pelo Arnaldo como lateral direito. E no último jogo, quando o Everton Silva entrou, o time do CSA melhorou bastante e conseguiu, inclusive, a virada. Então eu esperava que o Everton Silva fosse titular no jogo de hoje. O Arnaldo foi mantido. Do lado esquerdo, a gente não teve a presença do Hernandes nem no banco de reservas. O Juan foi o titular e o Hernandes nem entrou, nem estava no banco de reservas como opção. Então aconteceu alguma coisa com o Hernandes que eu não fiquei sabendo. Eu não soube do que aconteceu com ele. Não entendi realmente o porquê do Hernandes não ter ido sequer para a escalação desse time. E também os três volantes lá no meio de campo. A gente foi com Bruno Matias, Moisés Ribeiro e o Maciel. A gente teve aí também uma questão de ter vários jogadores pendurados. Então isso pode ter pesado em cima da escalação também do Thomas Bastos. Para não botar o Thomas Bastos desde o início, o Marcelo Cabo tirou ele ali para resguardar ele um pouco, para que ele não tomasse um cartão amarelo ali e tal. E aí uniu o útil ao agradável e colocou ele no banco de reservas. Não sei se foi isso, mas a gente entrou com essa escalação aí bem modificada. Esse time, cara, com Dalberson, Arnaldo, Foster, Ednei e Juan, Moisés, Bruno Matias e Maciel, Taliares centralizado, Júnior Todinho de um lado e Iago Teles do outro. Esse time aí tava completamente engessado, velho. Esse time do CSA não conseguia fazer nada. O primeiro tempo foi muito ruim. Eu citei aí 3 caras que foram os piores em campo. O único cara que foi bem no primeiro tempo foi o goleiro. Foi o Dalberson. Só o Dalberson conseguiu jogar bem. Exatamente porque ele foi muito acionado, porque o restante do time foi muito mal. E, velho, se não fosse o Dalberson, esse jogo teria sido uns 3, fácil, para o time do Náutico. Só no primeiro tempo, Só para começar, tinha levado uns 3 ali no primeiro tempo, se não fosse o Dalberson. E aí a gente tem que citar também o cara que no jogo passado falhou e a galera veio criticar, e eu fiquei puto com a torcida que foi criticar o Dalberson pela falha. Claro que a gente critica pontualmente, mas a galera dizendo, esse goleiro não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse goleiro é ruim e tal. Bicho, eu fiquei muito puto com essa galera, porque se não fosse o Dalberson, a gente tava na zona de rebaixamento, velho. Tá ligado? E jogos como o de hoje corroboram isso que eu tô falando. Se não fosse o Dalberson, o CSA estava dentro do Z4. Sem sombra de dúvidas, velho. O Dalberson, assim como o Taliari faz gols que ganham o jogo, O Taliari é o cara decisivo, a bola vem, ele crava, toma e pô, ganhamos um jogo. Mas a gente tem que lembrar também do goleiro, o goleiro que segura o resultado, como segurou hoje. Seguramos um ponto por causa do Dalberson. Se não fosse ele, a gente tinha levado uma pisa hoje.
E também o cara que segura vitórias, porque às vezes a gente ganha de 1-0, mas a gente esquece, a gente fala só do atacante que fez o gol, mas esquece do goleiro, que salvou 2, 3, 4 bolas ali, né? Impossíveis. E o cara vai lá e faz boas defesas, atua bem e salva o time aí do CSA, né? Então, assim, bicho, o Dalberson é também dos caras aí que é um dos mais importantes aí do time do CSA, um dos melhores goleiros dessa Série C, se não for o melhor, e na live do intervalo eu falei, se ele, o Dalberson é um cara que ele pode ser titular na Série B, velho, tá ligado? Vários times da Série B, na maioria dos times da Série B, o Dalberson é titular. Pelo futebol que ele está apresentando hoje, ele é titular na maioria dos times da Série B. E na Série A, que dirá também ele jogar algumas partidas também, velho, porque o cara é muito bom. Ele pega demais, velho. Ele defende muito. E hoje foi a prova disso, certo? Se alguém ainda tinha dúvidas que o Dalberson é foda, hoje tiramos todas as dúvidas, tá? E, cara, eu até perdi um pouco da linha do que eu tava falando aqui, né, velho? O time do CSA tava mal e o Dalberson salvou o time por conta disso, que o time deu umas entregadas, né? Então, assim, bicho, Bruno Matias e Moisés foram horríveis no primeiro tempo, os dois piores em campo junto com o Juan, lateral esquerdo, né? E aí no meio de campo a gente tinha a opção para mexer, tinha a opção para mudar. Na lateral esquerda não tinha, o Hernandes não tava nem no banco de reservas, o Juan, a bola vinha para ele, o cara não sabia o que fazer, ele nunca tava no lugar certo, nem para receber o passe, nem para ir marcar, nem para nada. Ele sempre tava mal posicionado, ele sempre tava no lugar errado, tá ligado? Sempre, velho. Todos os lances que a bola chegava do lado direito do ataque do Náutico, que era o nosso lado esquerdo da defesa, que era o lado do Juan, todas as vezes o Juan ou tava correndo para marcar, ou tava correndo para cobrir, ou era o Moisés que tinha que vir para cobrir o espaço que o Juan deixou, ou era o Rafael Foster que tinha que sair da área para fechar os espaços ali na lateral, mas o lado esquerdo do CSA foi ridículo, né? E o meio de campo do CSA também, ridículo, né? Se o Marcelo Cabo optou por 3 volantes ali para proteger na entrada da área, com o Bruno Matias e o Moisés mais próximos da defesa, funcionou completamente ao contrário, porque não protegeram em nada e deixaram completamente brechas ali quando o Náutico tentava atacar, e quando a gente tinha bola, esse meio de campo entregava bolas, perdia bolas ridículas ali, que davam ataques claros e pesadíssimos para a equipe do Náutico. E se não fosse o Dalberson de novo, a gente teria levado uns 3, 4 gols no primeiro tempo, certo? Então isso daí foi foda, foi pesado, velho. Eu não sabia sair jogando, realmente, no primeiro tempo do time do CSA foi completamente apagadíssimo isso daí, a gente saiu muito no lucro com esse 0-0, tá ligado? Completamente perdido aí o time do CSA no primeiro tempo. Já no segundo, o time do CSA entrou um pouco mais ligado e o Náutico um pouco mais desligado nesse segundo tempo, né? O CSA voltou com o Jô e Tomás Bastos, puxou o Taliari ali para ser o camisa 10, entre aspas, e colocou o Jô centralizado lá na frente. O Tomás Bastos, ele entrou no lugar do Maciel. Só que aí ele recua um pouco, né? Ele joga ao lado do Bruno Matias ali como 2 volantes. E o Taliari. O Taliari sai da área e vai ser meio que o armador, o segundo atacante lá, né? Afasta um pouco o Taliari da área. Eu não gosto muito dessa ideia, eu acho que o Taliari tem que jogar sempre lá dentro da área, né? Ele fora da área, ele não consegue ser muito produtivo, ele é o cara que ele busca os espaços e cria as oportunidades de passe, né? E a bola sobra para ele, ele tenta fazer um gol, quase que a gente faz um gol com ele lá no finalzinho, né? Uma bola pipocada lá, ele pega, dá um tapa pro lado, quando ele bate, a bola bate em alguém, sai ali, eu vi essa bola entrando no gol, né? Mas não gritei gol antes, então não foi culpa minha, não fui eu que ziquei ali nesse lance, né? Mas no segundo tempo eu acho que o time do CSA voltou um pouquinho melhor, né? O time do Náutico também voltou um pouco mais desligado no jogo, não estava com a mesma intensidade ali do primeiro tempo e foi um pouco mais equilibrado o segundo tempo. O primeiro só deu o Náutico, o segundo foi um pouco mais equilibrado, né? Com poucas chances para cada um dos lados. Entrou o Raiva Negas no lugar do Iago Teles. O Iago Teles, eu acho que no ataque foi o cara que mais correu, mais se esforçou. Claro que o Taliari é o cara que a gente tem mais esperança de
de bom futebol, de jogadas, e ele se dedica demais também ao time. Mas, cara, o Iago Telles, desde o jogo passado, eu elogiei demais ele. Elogiei demais o Iago Telles pela dedicação dele dentro de campo. E ele foi bem, entre aspas, no jogo de hoje também. Eu tenho a crítica técnica a ele. Tecnicamente, falta ao Iago Telles. A gente sabe. Mas dedicação e entrega dentro de campo a gente vê pelo menos, velho. Ele corre muito. Ele corre pra caralho o campo inteiro, né, velho? Ele corre pra cima, corre pra baixo, vai pra um lado, vai pro outro, vai pro meio, vai pra ponta, né? E ele tenta criar os espaços. E hoje foi o jogador mais participativo do ataque do CSA, né? O que mais recebeu bolas, o que mais tentou criar, tanto que saiu cansado no segundo tempo. Só que também falta um pouco para ele aquela tomada de decisão mais certa, né? Decidir a coisa mais correta, né? Para tentar criar a melhor jogada. Às vezes a bola vem para ele, ele não sabe o que fazer. A única coisa que ele sabe é pegar a bola e sair correndo. Ou então sair correndo atrás da bola, né? Falta um pouco dessa ideia técnica para ele aí do que fazer ali dentro de campo. E, velho, aí entra também o Everton Silva no lugar do Arnaldo, que eu acho que o Everton era titular, mas eu acho que o Marcelo Cabo optou por isso para tentar ter uma opção ali para o segundo tempo, como foi parecido com o jogo passado. Acho que ele tentou imitar, né? Até na escalação, né, quando ele muda ali no segundo tempo, bota o Jô no ataque, ele volta para aquele 4-2-4 que jogou contra o Pouso Alegre. Só que ele puxa o Taliari um pouco mais para trás, né? Aí continua no 4-3-3. Só que eu acho que ele tentou imitar um pouco do que ele fez contra o Pouso Alegre nesse jogo aí, né? E ali no final, o Foster, ele se machuca no nariz, se não me engano, né? E aí o Paulo César entra lá no final. O nariz não, né? Cortou o supercílio ou teve um sangramento, não sei o que foi. Mas entra o Paulo César ali naquele momento, acho que algo mais emergencial naquele lance, exatamente porque era um escanteio, e aí ele não queria perder um zagueiro numa jogada de escanteio, e botou o Paulo César no lugar do Foster. Talvez ele tirasse até o Bruno Matias, né, e jogasse ali um zagueiro a mais dentro da área para proteger tudo ali, mas não, pô, tirou um zagueiro, botou outro ali para não ficar em desvantagem numérica lá na reta final, mas eu acho aí que foi isso. E para finalizar, só para a gente citar isso também, né, como um detalhe final da partida. A arbitragem, eu acho que foi completamente confusa no jogo de hoje, né, alguns lances para o CSA ele não dava e para o Náutico ele dava com clareza. Cartões, ele dava cartão para o CSA com muita facilidade para o Náutico. Mesmo os lances, mesmas coisas ele não dava, né? Então eu acho muito confusa aí a arbitragem do carequinha lá, esqueci até o nome dele, velho. Mas um dos lances que me fez ter raiva dele e falar sobre isso aqui agora não é nem esses lancezinhos aí, porque eu acho que às vezes até é uma falta mesmo de visibilidade. Você vê o mesmo lance de dois ângulos diferentes, você tem impressões diferentes, certo? Então eu não estou dizendo que ele foi tendencioso, mas em um dos lances desse jogo aí, ele prejudicou demais a equipe do CSA, que foi em um contra-ataque claro, evidente para a equipe do CSA, que foi falta, foi para amarelo, só que o jogador do CSA recebe na ponta esquerda, se não me engano era o Raiva Negas, recebeu a bola no mano a mano contra o lateral. Se ele consegue o drible contra o lateral, ele sai na cara do goleiro e era uma chance clara de gol. E o árbitro para o jogo para dar uma falta. Por que não deixa o contra-ataque seguir e dar o amarelo depois, né? Então assim, bicho, esse lance aí eu achei que o árbitro, ele cagou demais e algo que eu, ao longo do jogo, tava com raiva dele porque ele tava errando demais, né, contra o CSA. E às vezes, pra mim, bicho, a arbitragem, o cara pode ficar com raiva da arbitragem, xinga o cara e tal, mas às vezes o cara não é nem tendencioso. Às vezes o cara só erra mesmo. Mas esse lance foi um erro ridículo, primário, absurdo do árbitro, imperdoável. Então aí, meu irmão, fica também aí a minha esculhambação para a arbitragem, que merece também, porque atrapalhou demais aí o time do CSA nesse lance aí, né? Então, ficamos aí também com um ponto que, pensando nesse jogo aí fora de casa do CSA, não foi de mau tamanho, mas que, como vocês viram aí, o time do CSA teve vários pontos negativos aí pra gente citar no jogo de hoje, né, galera?
Mas é isso aí, bicho. Próximo jogo é dentro de casa e esse ponto ele foi importante. Foi bom. Se a gente fizer o dever de casa. São 2 jogos dentro de casa agora. Botafogo da Paraíba, que é difícil pra caralho, que os caras estão brigando lá em cima, né? Vamos confirmar aqui a posição. O Botafogo da Paraíba é o 4º colocado, tem 27 pontos, o CSA tem 22. Não tá tão próximo assim quanto o Náutico, por exemplo, mas é um time que o CSA pode tentar chegar perto. Botafogo ainda joga na rodada, para falar a verdade, joga amanhã contra o São José. 2 times aí que o São José... É até melhor que o Botafogo ganhe essa porra desse jogo, né? Que vai para 30 pontos, já dispara lá para cima, já fica tranquilo. E o São José perde pontos. O São José tem 23, a gente tem 22. Se o São José perder, a gente fica 1 ponto do São José. E aí, a gente tem que fazer o dever de casa. E depois do jogo contra o Botafogo, a gente joga contra o Remo. Aí é para ganhar aqui. É para ganhar, obrigatoriamente tem que ganhar, né? Nesses 2 jogos aí a gente tem que fazer uma boa pontuação, 4 pontos para mim eu já acho, né? Já fico meio assim com 4 pontos. Eu quero 6 pontos dentro de casa, né? É difícil demais, muito difícil mesmo, mas a gente tem que correr atrás disso, velho. Ligado? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vídeo bem longo aqui no canal pra gente falar um pouco sobre esse jogo do CSA, mas é assim mesmo, né, galera? Muito obrigado aí, tamo junto, grande abraço e até a próxima, gente. Live no Espaço da Bola, certo? Acompanhe lá no Espaço da Bola. Se você estiver acompanhando aqui, ó, é só seguir que a gente vem pra live, beleza? Tamo junto, amigos. Grande abraço, boa noite, bom domingo e boa semana pra vocês. Até a próxima, galera.